Vamos mudar de assunto e entrar num outro assunto espinhoso para o governo. E isso é muito forte em relação à exploração de petróleo na foz do Amazonas. Bom, esse é o assunto que dominou o noticiário ontem à tarde e à noite. A autorização do IBAMA para a Petrobras prospectar petróleo na foz do Amazonas. E isso acontece exatamente um mês antes da COP30 em Belém, que é o maior cartaz do governo Lula em relação ao meio ambiente. Ele vem falando disso desde que assumiu, né? Uma expectativa gigante para esse encontro. E aí vem essa licença que está sendo alvo de muito ataque por parte dos ambientalistas. A reação é fortíssima, inclusive na imprensa internacional. O jornal britânico The Guardian classificou a medida como um golpe à imagem verde do país. Um golpe à imagem verde do país. Essa foi a declaração do The Guardian sobre essa exploração de petróleo. É importante dizer que a decisão, na verdade, é de pesquisar, né? E foi por aí, inclusive, que a Janja se pronunciou lá na França, onde ela está. E isso também está rendendo muita repercussão. A Janja, que está fazendo uma viagem na França, falou sobre o assunto ao ser questionada pelos jornalistas. E o que a Janja disse? Essa é na verdade, a permissão é de uma pesquisa e não uma exploração. Foi o que disse a primeira-dama, defendeu, né, a licença concedida pelo IBAMA com essas declarações. Ela falou, ainda não é uma exploração, é uma pesquisa. A gente não pode negar a importância que ainda tem os combustíveis fósseis para o desenvolvimento do país. E aí, Sakamoto? Primeiro por que cientistas, pesquisadores são tão preocupados? Porque, primeiro, o processo de pesquisa, do processo de pesquisa para o início de prospecção comercial, é um pulo muito mais rápido do que a autorização da pesquisa. E os mesmos danos, né, ambientais que podem ser causados pela exploração comercial também pode ser causado pela pesquisa. Tem muito fla-flu nessa história, Fabiola. Eu acho que é importante que se diga que tem muito fla-flu nessa história. E mais do que isso, tem muita gente, isso é interessantíssimo, tem muita gente que fala que é super preocupada com questão de mudança climática e chega no caso do petróleo, enlouquece. Eu tenho conversado, inclusive, com pessoas, com amigos, etc., que falam de mudança climática, que falam da importância de reduzir a emissão de carbono na atmosfera, né, que falam da importância de conversão da sociedade brasileira em uma sociedade de baixo carbono, com eletrificação da frota e tudo isso mais, mas aí na hora que fala de petróleo, a pessoa fica louco, abraça um nacionalismo 1.0, daquele bem igual da ditadura militar. Então, tem muita gente que se diz de esquerda, se diz progressista e abraça a mesma política e os mesmos discursos dos generais verde-oliva de 50 anos atrás. E aí a gente tem que lembrar de uma coisa, e eu bato muito na tecla disso nos meus textos, né, que tem uma parte dos que se dizem progressistas, tem uma parte do que se dizem de esquerda, que abraçam sem problema nenhum o mesmo modelo de desenvolvimento que era tocado por aqueles que os torturavam 50 anos atrás. Né? E o ponto é o seguinte, é claro que o mundo precisa de petróleo, só que o que está acontecendo? E é claro que o que está em jogo na questão da exploração da margem equatorial, é a soberania? Mas soberania não é só você ter petróleo para poder fazer o que você quer, inclusive ajudar a poluir o mundo. Soberania é tomar as decisões corretas, considerando o seu território, considerando as suas potencialidades, para garantir uma melhor qualidade de vida para o seu povo nessa e nas futuras gerações. A exploração de hidrocarbonetos, a exploração de petróleo não necessariamente garante melhoria da qualidade de vida para as pessoas. Temos alguns exemplos de municípios que melhoraram a qualidade de vida no Rio de Janeiro, mas mesmo na Amazônia, a gente tem Coari. Eu já fui fazer reportagem da província petrolífera de Urucu, no Amazonas, estive lá pessoalmente, a gente vê o tamanho da vulnerabilidade social e vê que as centenas de milhões de reais dos royalties do petróleo não chegam na população. Isso é caso de polícia. Não, isso é caso de política pública. Isso é caso, na verdade, de você pensar o que é melhor para cada grupo. Ao invés da gente estar cobrando do mundo, né, dinheiro para manter o petróleo onde está, para evitar poluir,
a gente vai prospectar e ajudar a bombar a atmosfera de eventos extremos que depois vão votar contra a gente também. O Brasil é um dos países mais vulneráveis a eventos extremos. A gente não é Tuvalu, a gente não vai desaparecer nas águas do Pacífico, só que a gente vai se naufragar. As pessoas passam, fazem coraçãozinho, posta, estou com o Rio Grande do Sul, e depois abraça e fala, estou com um poço de petróleo da margem equatorial. E aí se pergunta, qual que é a relação entre os dois? É total. Ou vocês acham que aqueles eventos extremos no Rio Grande do Sul, as queimadas no Pantanal, a seca na Amazônia, as tempestades em São Paulo, as enchentes na Bahia, toda aquela lama que discorre da Serra Fluminense, vem por quê com essa intensidade e essa frequência? Vem de mudança climática. Então, a gente tem, Fabiola, desculpa me alongar, mas eu acho importante a gente estar batendo essa tecla e frisando e mostrando o erro do governo Lula nesse processo. Né? A questão é o seguinte, você tem dois tipos de negacionista. Você tem o negacionista hard, Bolsonaro, Trump, todo esse pessoal, que é o pessoal bolsonarista não acredita em mudança climática. Mudança climática vem porque antes os termômetros estavam na floresta e hoje estão no asfalto. Essas bobagens, né? E aí que tá. Esse grupo é mais desacreditado, apesar de estar no poder nos Estados Unidos. O segundo grupo é o negacionista light, soft. É aquele negacionista que fala, temos que nos preocupar com a mudança climática, mas ainda dá tempo de explorar petróleo como antes, e não dá. O planeta, a gente já ajustou a temperatura do planeta, o termostato, de gratinar os idiotas. Os idiotas somos nós. Né? Eu não tenho filho, mas eu fico pensando para todo mundo que tem filho, né, como é que vai ficar essa situação, essa relação com o planeta. Vocês estão deixando o planeta pior para os seus filhos, um planeta com ar irrespirável, um planeta com eventos climáticos extremos, e tudo isso passa por essa política. O governo Lula estava super preocupado de garantir que aqueles vetos a respeito da flexibilização da lei de licenciamento ambiental não fossem derrubados antes da COP30. E pode ter entrado na jogada, inclusive, o quê? Olha, então a gente autoriza essa questão da exploração da margem equatorial, que também deixaria a Alcolumbre feliz, porque é o Amapá. Né? A questão é que o governo Lula abre mão de ser criticado por uma coisa que o Congresso fez e abraça e vai ser criticado na COP por causa de algo que ele fez, se aproximando muito dos outros dois países que sediaram a COP28 e a COP29, o Azerbaijão e os Emirados Árabes Unidos. Sim, o Brasil hoje é um grande país produtor de petróleo. Sim, ele age exatamente como os países do Oriente Médio, pensando no quê? Pensando como se não houvesse amanhã. Né? Vamos explorar o petróleo e amanhã a gente se vira. Infelizmente, o Brasil vai ser questionado, vai ser criticado e muita gente vai falar isso acontece porque as grandes nações estrangeiras têm interesse em criar problemas para o desenvolvimento brasileiro. Em parte, sim. Mas, em parte, a gente também tem que fazer nosso papel para tentar procurar formas de desenvolvimento que não passam pelos erros e pelas sacanagens cometidas pelo centro global nos últimos 200 anos. A gente não está fazendo isso. Ó, palminhas para você, sobe aqui ó, no nosso chat. Ótima análise aí do Sakamoto. Desculpa, me estendi. Recorta e compartilha, só isso aí, ó. Ô, Josias, essa decisão do governo, de certa maneira, essa autorização vai marcar a COP? Isso é uma vergonha à véspera da COP30? Ninguém gosta do que não entende, né, Fabiola? Isso concretamente incompreensível, porque há duas COPs atrás, na COP 28 em Dubai, houve uma decisão subscrita por 200 governos, inclusive o governo brasileiro, uma decisão de que o mundo deveria se distanciar dos combustíveis fósseis. Agora, tem gente que não está querendo conversar sobre isso nessa COP30, que ninguém pediu para o Brasil sediar. O Lula se orgulhou de trazer a COP para cá e tal. Aí, às vésperas, e não, menos de um mês, essa COP30 está marcada para daqui a 3 semanas. Né? É um negócio incompreensível, porque o Lula se jacta, se vangloria das condições privilegiadas do Brasil, e às vésperas desse encontro, sediado aqui, porque o Brasil fez questão e ralou para obter essa prerrogativa de sediar a COP30, que é chamada de COP da verdade, como se o mundo estivesse muito próximo, ou já tivesse até ultrapassado a hora da verdade.
Aí vem o Brasil e autoriza é, a, a exploração. As pessoas dizem, não, vai fazer só teste. Ó, ninguém faz prospecção como teste numa área em que não deseja explorar efetivamente, né? O desejo é explorar. Obviamente, se a Petrobras está investindo tanto e está investindo na prospecção de óleo, na exploração de petróleo ali na Foz do Amazonas, na costa do Amapá, nessa parte chamada de margem equatorial, está fazendo isso porque sabe que tem petróleo ali e deseja explorá-lo, né? No ano passado, Fabiola, quando a Marina Silva estava na COP29, que foi no Azerbaijão, a Janja, que agora deu declarações novamente, justificando essa prospecção, ela, ali às margens de um encontro que ocorria no Rio de Janeiro, do G20, a Janja se meteu numa saia justa com a Marina Silva. A Marina lá no Azerbaijão, medindo forças com o presidente do Azerbaijão, porque o presidente do Azerbaijão, num pronunciamento que fez lá nessa COP29, disse que o petróleo é um presente de Deus, que precisa ser oferecido ao mercado, porque o mercado precisa dele. E a Marina, que é evangélica, todos sabem, disse que Deus sempre pede que sejamos bastante comedidos em relação aos presentes que ele nos dá. E aí ela comparou o óleo, o petróleo, com açúcar. Se comermos demais, com certeza vamos ficar diabéticos. Então, a Janja defendendo a exploração nessa margem equatorial no G20 há um ano, e a Marina fazendo lá as suas observações, as suas restrições, expondo as suas restrições no Azerbaijão. Essa contradição permanece, com a diferença de que agora ela se materializa no Brasil. O Brasil está sediando a COP30 e está expondo essa contradição na vitrine. E é natural que a imprensa estrangeira realce a contradição, porque, de fato, é uma contradição. Se você quer liderar esse debate sobre as mudanças climáticas, sobre a necessidade de fazer a transição energética, você precisa ser coerente, não é? E o Lula tem essa pretensão de liderar esse debate. O Brasil tem bala na agulha para fazer esse debate, porque, de fato, tem uma posição privilegiada. Se há algo que o Brasil pode debater com conhecimento de causa, é a questão ambiental, porque um país que tem o acervo ambiental que tem o Brasil tem que participar desse debate com pose de líder, né? E o Lula está se tornando um líder desconexo, porque cedia a COP, chama a COP30 de COP da verdade e fica fugindo desse debate. Alega que não precisamos explorar ainda para financiar a transição energética. Essa conversa mole, Fabiola, vem desde a época do pré-sal, que o pré-sal foi trombeteado em gestões anteriores do PT, inclusive do Lula. E dizia-se na época que esse dinheiro do óleo ia para um fundo social que resolveria todos os problemas da saúde e da educação do Brasil. A saúde e a educação no Brasil continuam precárias como antes. E não teve nada de aquilo que se prometia lá atrás, não se materializou. E agora também essa promessa vã de que, não, vamos explorar o petróleo ali na margem equatorial, mas é para financiar a transição energética. Isto é uma conversa mole que só acredita quem não observa a história pelo retrovisor, Fabiola. Já ouvimos isso antes e não funcionou.